Então, nós vamos corrigir a atividade do present simple, ok? Na primeira questão, era leia o texto, né, abaixo. Nós tínhamos um texto e aí pede, reescreva as frases abaixo, colocando na terceira pessoa do singular. Tinha um exemplo, certo? Aqui eu coloquei simplesmente, não coloquei o enunciado da questão, coloquei simplesmente as letras para a gente colocar as respostas. Letra A, B, C e D. Primeiro nós vamos para a letra A. Eu vou ler aqui o exemplo da letra A. Temos o exemplo aqui, ó. I work a lot. Lá tá, I work a lot. Então, nós vamos passar para a terceira pessoa. Nós podemos usar quem? He e she. Então, tá, aí nós podemos colocar she. O verbo é work. O que acontece? O verbo work, assim, tá na terceira pessoa do singular, nós acrescentamos S porque o verbo sofre uma flexão. E o restante da frase continua igual. Então, fica como? She works a lot. Ok? O que foi modificado aqui? Modificamos a pessoa, que lá estava I, que é a primeira pessoa do singular, e o verbo work, acrescentamos S ao verbo, porque está na terceira pessoa do singular. Frase da letra B. I exercise for 2 hours. Então, lá novamente está na primeira pessoa do singular. Então, vamos mudar. Aqui eu usei he. Na letra B, vamos... Aqui na letra A, desculpa, eu usei she. Na letra B, vamos usar he. He. Aí temos o quê? Exercise. Que é o quê? Exercitar-se. Vamos acrescentar o quê? S, porque está na terceira pessoa do singular. For 2 hours. O que foi modificado aqui? A frase que estava na primeira pessoa, que era I, colocamos para a terceira pessoa, que é he. E exercise, que ele não possui S. Acrescentamos S porque o verbo, na terceira pessoa do singular, ele é flexionado e acrescenta-se S na maioria dos verbos. Vamos lá para a letra C. Temos a frase I always get up at 6 o'clock. Novamente, nós vamos passar para a terceira pessoa do singular. Podemos usar she, porque aqui nós já usamos he. Então, nós colocamos she. Temos aqui always, que é o quê? Não é um verbo. Always. O verbo é quem? Get. O verbo get. O que é que nós fazemos? Acrescentamos S. E terminamos o restante da frase. At up 6 o'clock. O que é que foi modificado aqui? She, que ele estava na primeira pessoa, que era I, passando para a terceira pessoa. E o verbo aqui, o verbo get, ele não possuía S, nós acrescentamos o S, porque está se referindo à terceira pessoa do singular. Letra D. O exemplo da letra D. I never go to bed before midnight. Agora podemos usar he, porque já usamos she, então fica he, never. O verbo é o verbo go, certo? O verbo go, ele terminou em quê? Em O. Quando os verbos terminarem em O, na terceira pessoa do singular, fazemos o quê? Acrescentamos ES. E terminamos, continuamos o resto da frase. To bed before midnight. O que foi modificado aqui? He, certo? E o verbo go, que nós acrescentamos S. Lembrando aqui que nós temos aqui, tanto na letra C como na letra D, 2 advérbios de frequência, que vai ser o próximo conteúdo que nós vamos estudar. Então, vamos reler aqui as frases. Nós passamos essas frases para a terceira pessoa do singular.
Consequentemente, o verbo se modificou. Porque nós sabemos que o quê? Quando se fala de present simple, o verbo, quando está na terceira pessoa do singular, ele é modificado. Para isso, nós temos as regras, mas na maioria dos verbos nós acrescentamos S. Então, primeira frase. She works a lot. Segunda frase. He exercises for 2 hours. Letra C. She always gets up at 6 o'clock. Letra D. He never goes to bed before midnight. Ok? Então, essa foi a primeira questão. Bom, agora nós vamos passar para a correção da segunda questão. Certo? Lá tem complete os verbos entre parênteses e passe para o present simple. Eu não copiei a questão inteira, eu só copiei o início da questão, porque é onde vai nos basear se elas estão se elas estão na terceira pessoa do singular ou não. O espaço de responder e o verbo, que esse verbo aqui é o que ele vai ser transformado, dependendo da pessoa que ele vier, ok? Então, vemos aqui, nós temos a letra A, aí tem Caio, né, o espaço para responder, to the college tonight. O verbo é go. Caio é quem? Caio é ele. Ele é quem? Terceira pessoa do singular. Então, esse verbo vai ficar como? Lembrando que o verbo terminou em O, nós acrescentamos o quê? ES. Então, esse verbo ele vai ser modificado, ok? Então, fica Caio goes to the college tonight. Letra B. My parents. My parents é o quê? Gente, parece que o quê? Que é parentes, mas não é. My parents é meus pais. Temos aqui o verbo have. My parents, meus pais. Meus pais vai corresponder a quem? Vai corresponder a eles. É mais de uma pessoa. Então, ele não está na terceira pessoa do singular, certo? Se ele não está na terceira pessoa do singular, então o verbo ele não vai ser modificado. O verbo vai continuar igual. Fica have. Letra C. Lois. Lois é quem? Ela. Temos o verbo aqui, o verbo work, certo? Então, o que é que acontece? Esse verbo vai ser modificado. Nós acrescentamos o quê? S. Então, fica works, ok? Letra D, temos aqui I. O verbo é o verbo eat, que é o verbo comer. Mas aqui, I é a terceira pessoa do singular? Não. I é a primeira pessoa. Então, o que é que acontece? Esse verbo não vai ser modificado, ele vai continuar igual, fica eat. Letra E, temos the plane. O verbo é arrives. The plane é o quê? É o avião. O avião, que pronome ia representar coisas e objeto? O pronome it, né? E o pronome it faz parte da terceira pessoa do singular. Por isso, esse verbo aqui, ele vai ser modificado e vai ficar arrives. Nós vamos acrescentar S ao verbo, que é o verbo chegar, ok? Então, vamos recapitulando aqui, ó. Letra A, verbo go, se modificou, ficou goes. Letra B, my parents, como era eles, que é referente a meus pais, o verbo have não se modificou, ele continua igual, porque não estava na terceira pessoa do singular. Letra C, Lois. Lois é correspondente a quem? A ela, que é she, terceira pessoa do singular. O verbo work, que é o verbo trabalhar, nós acrescentamos S. Letra D, I, que é eu, e o verbo é o verbo eat, que é o verbo comer. Então, o verbo não se modificou, o verbo continua igual, porque aqui não é terceira pessoa do singular. The plane, que é o avião, que é representado por quem? Pelo pronome it, que faz parte da terceira pessoa do singular. Por isso que o verbo aqui, o verbo arrive, que é o verbo chegar, ele se modificou, ele foi acrescentado S.
porque it faz parte da terceira pessoa do singular. E todas as vezes que o verbo vier na terceira pessoa do singular, isso quando nós falamos de present simple, o verbo vai ser modificado.